Nós vivemos num mundo de tecnologia evoluída, avançada. Ninguém mais consegue fazer nada sem tecnologia, ninguém consegue mais trabalhar. Acaba a luz, cai o sinal da internet, a vida para. Não é assim? Teoricamente as pessoas estão se conectando, mas quando a gente for ver de verdade, olhar não só na superfície, o que acontece é que as pessoas estão se distanciando. Essa conexão é uma conexão de informações, é uma conexão de facilitações, mas não é uma conexão de olhares, não é uma conexão de corações, não é uma conexão que cria vínculos. É uma conexão que distancia as pessoas. A tecnologia não é a culpada, eu não estou aqui falando contra, até porque eu estou me utilizando dela para falar com você. O que eu quero dizer é que a gente está deixando de perceber ao longo do caminho da importância de nos conectarmos. Eu estou falando isso porque eu queria que você visse agora uma matéria que eu gravei hoje de manhã de uma pesquisa que saiu hoje, que fala sobre a sincronicidade de mentes que tocam a mesma música. Não é uma pesquisa musical, até porque no fim da pesquisa e da matéria você vai ver isso, chegou à conclusão de que esse efeito acontece inclusive em pessoas que praticam o mesmo esporte, pessoas que conversam. Não está presente só na música. Presta atenção nessa rápida matéria de menos de 2 minutos que nós vamos ver agora, e na sequência eu volto bem rapidamente para a gente concluir e conversar um pouco sobre esse tema que a gente começou agora e que a matéria vai explicar um pouco mais. Vamos lá. Estudo publicado hoje pela revista científica Frontiers of Neuroscience mostra que a harmonia de um dueto vai além da questão musical. Quando 2 pessoas executam uma música juntos, seus cérebros entram em sincronia, de acordo com pesquisadores do Instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano em Berlim, na Alemanha. Cientistas do mesmo grupo já tinham mostrado em 2009 que quando 2 músicos tocam ou cantam as mesmas notas ao mesmo tempo, eles apresentam atividades cerebrais sincrônicas. O novo trabalho liderado pela doutora Joanna Sanger foi além e mostrou que essa sincronia acontece mesmo se os 2 não estiverem tocando as mesmas notas. No estudo, os músicos executavam partes diferentes da mesma música. Cada um tinha uma parte pré-determinada e deveria prestar atenção ao que o outro estava tocando para saber quando começar. A experiência feita com 32 violonistas experientes mostrou que, enquanto tocavam, seus cérebros apresentaram as mesmas oscilações, independentemente de quem estivesse tocando no momento. As áreas do cérebro mais ativadas foram aquelas ligadas às relações sociais e à produção musical. Para os pesquisadores, é provável que fenômenos semelhantes ocorram também em outras situações, como em esporte coletivo ou mesmo em uma conversa corriqueira. Seja no esporte, seja nos diálogos, como você ouviu agora, seja na vida. O fato é que nós, à medida em que agimos por impulso, e essa é uma outra questão, nós vivemos num mundo onde o estímulo é pelo impulso. Ninguém mais para refletir, para observar, para pensar, para se aquietar. Quando a gente tem alguma possibilidade de se aquietar, o que a gente quer fazer é se dispersar, é se distrair, é não pensar. Eu não quero pensar, eu não quero ler um livro muito grande, eu não quero ouvir muito tempo. Você já reparou que tem muita gente que não consegue conversar? Você conversa com a pessoa fica e volta para o assunto dela, e volta falando dela, e é assim, a maioria das pessoas estão assim porque as pessoas não se conectam. Se a música é suficiente para criar sincronicidade mental, quanto mais a vida, entre pessoas que convivem no mesmo ambiente, entre um casal, entre amigos, entre colegas, entre irmãos, entre pais e filhos, numa sociedade, num país, entre pessoas que se propõem numa caminhada, ainda que tenham as suas diferenças, mas a se fixar num mesmo olhar, vinculado no amor, vinculado no acolhimento, vinculado no entendimento uns dos outros. A gente se distancia, a gente reage, a gente não age, a gente não propõe, a gente só tem impulso. As mensagens de impulso vazam de todos os lugares e assim nós não percebemos que nós nos perdemos
de nós mesmos e com isso nos perdemos do outro. É por isso que os relacionamentos são tão difíceis, é por isso que os casamentos terminam com tanta facilidade, é por isso que as pessoas se distanciam de maneira tão rápida, porque não há conexão, não há vínculo. E para concluir, esse vínculo que eu estou me referindo agora entre pessoas é o mesmo que acontece na vida. Se você parar para pensar, existe um fluxo natural na existência, seja na natureza, entre os animais, nos astros, nos planetas. Um fluxo que aceita o contraditório, o choque, o bom e o mal, mas que segue na única direção de fazer com que tudo cresça. Que a natureza fique mais bonita, que o universo se expanda, depois se contrai e depois se expanda nesse movimento. E a nossa percepção, o nosso coração, a nossa visão em relação a nós e a vida e ao outro. Nós nos tornamos ascéticos em relação às experiências e nos negamos a entender que no que chamamos de bem e no que chamamos de mal, naquilo que eu espero, naquilo que eu fujo, nos embates que ao longo do caminho eu vou encontrando na vida, eu tenho a chance de crescer e de me vincular a você e de criar padrões de sincronicidade, de experiências, de olhares, de vida. A gente interfere muito na vida. A gente foge demais das experiências que a vida tem para nos trazer. A gente se distancia da possibilidade de viver e de crescer. E de entender que, no fim das contas, todas as coisas cooperam para que eu e você cresçamos, evoluímos, aprendamos. Se você se entregar a esse fluxo natural, com gratidão, com amor, com a percepção de que é para o seu bem, o que vai se criar é esse padrão de sincronicidade que nós vimos em relação à música, mas em relação à vida, em relação a percepções, em relação à existência e naturalmente ao próximo. Então deixe de interferir com seus medos, com seus impulsos, com as suas angústias, com o seu pensamento fragmentado, com o seu sentir ascético em relação às experiências e se entregue ao fluxo natural da sincronicidade entre humanos, consigo mesmo e com a vida. Siga nesse fluxo, fixado, pautado, caminhando, olhando na experiência do amor. Esse é o elo que vincula todas as coisas de maneira harmônica, porque no fim das contas, e eu tenho falado muito sobre isso nos meus textos e tudo mais, no fim das contas, aprender a amar é a finalidade de todas as experiências. E para isso eu preciso passar por boas e por más experiências. Eu preciso entender que a vida é feita de altos e baixos. E na somatória de tudo isso eu cresço, eu me conecto, eu me vinculo. Essa é a música da nossa existência. Assim como na matéria, os violinistas que foram reunidos para que se identificasse essa sincronicidade, essa percepção em relação à vida, essa música sutil que nem sempre você ouve os tons, mas que está presente entre humanos, entre sonhos, entre mentes, entre corações que se vinculam ao amor, à experiência de amar, vinculada à experiência de viver, no fluxo natural da existência que caminha para que eu e você, no fim de tudo, nos tornemos gente, pessoas melhores, seres humanos. Não há espiritualidade, não há crescimento, não há consciência que não passe pelo caminho da minha e da sua humanidade. Lembre-se, no fim das contas, todas as nossas experiências, as boas e as ruins, as felizes e as trágicas, as que eu quero e as que eu fujo, as que eu sonho e as que eu repilo. No fim das contas, todas as experiências, todas, só tem uma finalidade, que é nos fazer aprender a amar.